Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Podforma Podcast, o podcast de saúde, de gestão de entretenimento. Aqui quem vos fala é Lucas Mento, ao meu lado tem ninguém nada, ninguém menos que Cris Túlio. E aí, Cris, como é que você tá? Tudo bem, e você? Bom demais, graças a Deus. Indo pra mais um episódio, né, Cris? Sim, mais uma vez com um tema inédito, gente. A gente já deixou a caixinha de pergunta no Exatamente. Instagram pra vocês. Então, se você não está seguindo a gente no Instagram ainda, já segue @Podforma Podcast pra você participar, pra gente trazer as suas dúvidas pro episódio também. Sim, exatamente. Então já vai seguindo a gente em todas as nossas redes sociais. Se você perdeu algum episódio, a gente tá aqui no YouTube, tá? Então pode ir lá seguir. Temos os cortes no TikTok, no Instagram e tudo. Então só dá uma seguidinha lá que vai ter tudo do bom e do melhor, né, Cris? Já curte, compartilha, manda pra quem você sabe que vai gostar desse conteúdo, que a nossa ideia é levar conteúdo de qualidade pra todos, né? Exatamente, com uma informação de qualidade e com agilidade e eficiência que você nunca viu em nenhum outro podcast. Que isso? Tá bom. Agradecer aos nossos patrocinadores, Drogaria Santa Maria, G-Motors, Amauri Contabilidades, Personalize... Esqueci de alguém? E hoje a Tati com esse bolo maravilhoso. Verdade. O Lucas está de promessa, mas eu vou comer. Tati, pode deixar que eu e a convidada Sim. aqui, ó, a gente assume o papel que ele está de promessa de São Miguel, Obrigado, né? Obrigado pra vocês, obrigado. Pode comer minha parte, Cris. Eu tô muito feliz, Vou comer Cris. muito feliz. Eu tô muito feliz. Sim. Quem que é a nossa convidada? E quem que é a nossa Você faz convidada? a promessa e a culpa é nossa. Não tô falando que é a culpa de vocês, bem capaz. Eu não tô jogando a culpa em ninguém. Não existe culpa Vou ser deixar jogada. o bolo bem pertinho dele, gente, porque promessa foi feita pra gente passar vontade mesmo, ver se é forte. Por esse e outros motivos que o homicídio é justificável. Quem que é a nossa? Eu vou trazer de volta pra manter a minha vida até o final do Obrigado, episódio. obrigado. E quem que é a nossa convidada hoje, Cris? Antes que a gente comece com a pauta mais gravosa. Gente, hoje a nossa convidada é a Maísa, uma fisioterapeuta pediátrica e neuropediatra. Maísa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui falando, né, da minha área, que é a fisioterapia, que é uma área que eu tanto gosto, e no tratamento das crianças, né? Então, eu que agradeço o convite. Sim. E maravilha. o que te levou para fisioterapia, principalmente para fisioterapia pediátrica e neuropediátrica? Então, na verdade, quando eu terminei o ensino médio, eu fui, assim, naturalmente para fisioterapia. Era uma área que eu já conhecia um pouquinho, a minha irmã já estava no curso de fisioterapia, já estava. E aí eu fui pesquisar. E no que eu pesquisei, eu gostei. E na época eu assistia aqueles programas do Teleton. E aí, quando passava a parte da fisioterapia, aquilo me encantava. E eu falei, bom, vou fazer esse curso aí. E fui. E desde que eu fiz a faculdade, eu sempre gostei muito. A gente tem muitas especialidades na fisioterapia, né? A gente estuda muitas áreas na faculdade. Mas aí, quando chegou na parte... Primeiro, a gente estuda ali anatomia, fisiologia, a parte neurológica. E quando foi começando aquela parte ali das doenças do cérebro, as repercussões, tanto no adulto quanto no infantil, ali eu já gostei mais. E aí, quando eu comecei a estudar a parte da pediatria, foi que eu gostei mesmo e falei, bom, é uma área que... Tanto que eu fiz o meu TCC nessa área, eu fui atrás de estágios na época. Então, sempre gostei. Foi uma coisa natural. Gosto muito de criança, eu adoro criança, eu amo criança. Então, eu acho que era para ser mesmo. Assim, eu nunca tive dúvidas, na verdade. Qual a importância da fisioterapia na vida de uma criança? Então, a fisioterapia, ela ajuda em vários aspectos, né? Tanto na criança atípica, que é a criança que já nasce com alguma condição patológica, ou ela desenvolve, é fundamental ter esse acompanhamento. Ou aquela criança que desenvolve, né, alguma questão ortopédica, alguma questão postural. Então, esse cuidado é primordial, fundamental para a gente evitar problemas maiores no futuro, né? É a intervenção precoce também que a gente fala. Eu acho que a fisioterapia motora é o que é mais conhecido, mas ela é muito abrangente, né? Sim, sim. A fisioterapia, por exemplo, na área da pediatria, então eu trabalho muito com crianças atípicas. Também, né, que são, assim, a gente define por crianças atípicas as crianças que já vêm com uma condição patológica. E as crianças típicas é a criança que não tem nenhum transtorno de base, é uma criança né, que é saudável no ponto de vista físico, que a gente diz nesse sentido. Então, a importância é trabalhar com essas crianças para a gente poder desenvolver melhor o potencial de cada uma delas. Sim, Com certeza. E para você, como é que é trabalhar com essas crianças atípicas, assim, né? É muito satisfatório, né? Eu falo assim, já vão fazer quase 20 anos que eu me formei em 2006 aqui pela Unifenas. Então, o panorama também mudou bastante, né? De uns 10 anos para cá, principalmente depois da pandemia, a gente vê que hoje as crianças têm mais acesso precoce, né? Os acompanhamentos, as terapias, elas
tem um resultado muito bom quando começa precocemente. Então, a gente consegue... levar o maior desenvolvimento dessas... sim, a gente vai no potencial da criança, né? Para não deixar que a doença limite, né? Exatamente, porque se a gente deixa, as condições vão ficando cada vez piores e é muito satisfatório, porque ali, quando você vê a criança desenvolvendo, a criança tendo mais chance, tendo seu desenvolvimento motor, psicológico, social, porque é tudo junto, né, gente? A gente não separa, assim, a criança, né? A gente, ao mesmo tempo que você está intervindo na parte motora, você acaba intervindo também na parte social, no cognitiva, na fala, na interação, na socialização dessa criança. Então, é muito satisfatório porque, assim, todos os dias a gente vê a evolução da criança. Daí a gente vê, principalmente nos casos mais graves, que, assim, os problemas que a gente tem no dia a dia são muito pequenos, perto daquilo que elas enfrentam, né? E enfrentam muito bem, enfrentam muitas vezes melhor que os adultos. E é importante a gente enfatizar a importância do trabalho multidisciplinar, seria a palavra? Isso Você mesmo. comentou com a gente que trabalha com TO, com médico, é todo mundo unido, né? Todo mundo unido. Então, por exemplo, às vezes a criança vem com uma indicação para fisioterapia, ou às vezes o pai mesmo que procura, né? O fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato. Então, dali a gente observa, por exemplo, que aquela criança tem uma questão de fala alterada, né? Não sou eu que vou falar, eu vou encaminhar para um colega fonoaudiólogo e ele vai fazer a avaliação dele e falar em que ponto que está. Então, esse trabalho é importante porque, como eu falei, a gente é um todo, né? A gente é uma parte sensorial, a gente é motor, a gente é cognitivo. A gente é todas as partes. Então, às vezes, precisa voltar para o médico encaminha. Aí, depois eu devolvo para o médico, a gente faz um relatório. Ou, às vezes, o paciente chega, nunca passou... Nunca não, mas assim, não veio por encaminhamento médico. Então, geralmente, a gente encaminha para um neuropediatra. Então, diagnóstico. Exatamente. Então, a gente nunca trabalha sozinho. E não deve ser dessa forma, né? Quem trabalha sozinho... Não, consegue um resultado, mas não é um resultado tão efetivo. Sim. Das crianças atípicas ali, quais são os maiores casos que você tem? Por exemplo, distrofia muscular? O que é mais que chega pra geralmente, vocês? assim, bastante síndromes. São síndromes raras, né? Então, dificilmente a gente atende, tirando a síndrome de Down, que é uma síndrome muito conhecida, muito estudada, e tem não é considerada uma síndrome rara, então tem bastante. Mas as síndromes raras, em geral... eu não tenho 2 pacientes com a mesma síndrome, mas... Então, tem a síndrome, por exemplo, de Goldenhar, tem a síndrome de Malan, tem a síndrome de Williams. Então, bastante síndrome aparece. Paralisia cerebral também tem bastante. Mielomeningocele também é uma patologia que aparece bastante. As distrofias em geral, porque são vários tipos de distrofia. Dentre elas, a mais conhecida é a de Duchenne, né? Então, tem um pouquinho de cada mesmo. Hoje em dia também... Tem muito a criança com autismo, assim, nem todas as crianças com autismo precisam de fisioterapia. Porém, hoje a gente observa uma demanda maior. Como os casos têm se mostrado, assim, aumentado, então acaba chegando com alguma repercussão motora, né? Nesse sentido, assim. Então, tem bastante. Entendi. No caso do autismo, o fisioterapeuta ele vai auxiliar numa parte motora ou cognitiva também? Então, na verdade, assim, a criança, metade das crianças, eu diria, até os estudos falam até mais, que 70% a 80% das crianças com autismo, elas apresentaram uma questão motora lá no início. Mas antes o que do diagnóstico. Acontece? Exatamente. Aí o que acontece? Às vezes passa batido, é assim mesmo, a criança tem a hora dela. E aí, quando ela chega numa fase, por exemplo, escolar, ou quando está com 3, 4 anos, que a fala tem que estar mais, né, avançada, aí começa a chamar a atenção ali. Né? Então, mas só que quando você vai pegar o histórico da criança, não são todas. Mas algumas crianças lá no começo já apresentaram. Então, hoje em dia, por exemplo, assim, eu já atendi, por eu atender também no Centro do Autismo, crianças com 2 anos com suspeita de autismo. Então, a gente consegue avaliar, não é que vai fechar o diagnóstico, né? É uma suspeita. Mas o indício do atraso motor já estava lá no começo e passou batido. Agora, quando a criança já é mais velha, já está com diagnóstico, o que pode acontecer? Alterações posturais, porque a criança com autismo, geralmente, ela tem uma alteração no tônus muscular. O tônus muscular é o quê? É o nosso estado de contração muscular.
Então, às vezes a criança já pelo atraso motor que ela teve lá no começo, mas ela conseguiu, né? Conseguiu andar e tal. Mas geralmente são crianças que têm um padrão de marcha um pouco alterado. Então, são crianças que têm uma cadência. Vocês podem observar que crianças que com anda autismo... na ponta do pé? Isso, criança que anda na ponta do pé. Você aceita bolo? Eu aceito um pedacinho. Obrigada. Crianças que andam na ponta do pé podem desenvolver escoliose. Uma outra questão que é muito comum, os pais relatam assim, criança cai muito, ela até anda, mas é uma criança que cai, que esbarra, que às vezes tem os pezinhos rodados para dentro. Então, precisa passar na avaliação, porque nem todas precisam, mas metade das crianças hoje em dia com autismo tem alguma questão. Às vezes, ela não vai para fisioterapia, obrigada. Às vezes, ela vai para o psicomotricista, ou ela vai para o terapeuta ocupacional, que também trabalha algumas questões motoras. Por isso que é interessante avaliar, né, para ver qual a melhor terapia indicada para essa criança. Sim, entendi. Gente, o bolo está maravilhoso. A Tati arrasa como sempre. O Lucas não pode comer hoje, mas a gente não vai... Não precisa ficar repetindo isso, não, fazendo favor, se você puder evitar. Pra ela não achar que é desfeita. Você come tudo, não vai comer o bolo da Tati. Mas obrigado, Tati, pelo bolo, viu? Vou provar, mas tá uma cara muito bonita, tentador, viu? Livrai-nos do mal, amém, Pai? Eu vou pegar um morango. Não cair em tentação. Não tô caindo em tentação, tá? São Miguel, rogai por nós, defendendo-nos do combate. Tá bom? Nossa. Porque a tentação aqui tá grande. Eu já comi os bolos da Tati, são muito bons mesmo. Tá muito Nossa, bom. Meu Deus do céu. Eu tô bem, sem comer o bolo, eu tô bem, tranquilo. Nossa, o morango tá... Mas eu não quero saber, Cris, obrigado. Suculento. O morango tá gostoso. O bolo todo, né? Tá uma delícia. Qual que é o sexto mandamento mesmo? Não matarás, né? Não sei. É, isso mesmo. Tati, muito obrigada. Obrigado, Tati. Aqui em Alfenas você já atuou na PAI, né? Já. Trabalhei na Policlínica da PAI de Alfenas por 7 anos. Nossa por Senhora. 7 anos. É um lugar que eu gosto muito, respeito muito o trabalho que eles fazem. É um trabalho diferenciado de verdade. A PAI é pioneira, né, nessa questão de estimulação, de acolhimento das pessoas com deficiência. E lá é uma escola. Então, a gente faz a faculdade, mas quando você está na prática mesmo, ali é que você aprende. E não só sobre a patologia, mas sobre a convivência familiar, né? Como os pais, o cuidador lida com a criança. Então, foi um tempo muito bom. Aprendi muito, muito, muito. E você que lida com crianças atípicas, quais são os desafios mais comuns que você tem esbarrado assim, na prática a lidar com essas crianças? Eu acho que assim, melhorou bastante. Mas uma questão assim que sempre pega um pouco é porque assim, a criança ela vai para terapia, então ela fica ali 40 minutos, 50 minutos no máximo, né? Dependendo, às vezes pelo SUS é um tempinho um pouquinho menor, mas enfim. Mas só que aquilo que a gente faz ali, ensina, tem que ser replicado em casa. Porque se você pensar uma vez na semana, 2 que seja... E vamos pegar uma criança que seja cadeirante, que tem um grau de acometimento um pouco maior. Então, se não fizer os exercícios em casa, a estimulação, colocar essa criança em pé, então a evolução da criança é muito pequena. Porém, hoje em dia, com acesso à informação, até o perfil das mães mudaram. Hoje em dia, as mães já chegam fazendo pergunta, elas já entendem, né? Elas não só ficam te ouvindo mais. Mas eu acredito que essa questão da família, quando não aplica, mas isso, assim, melhorou muito. E também quando às vezes a gente encaminha para algum profissional, né? E aí profissional alguma parte da medicina, e o profissional não dá aquele retorno para a gente, porque às vezes a gente encaminha justamente para que possa fazer um exame mais detalhado, alguma coisa. Mas melhorou muito, é o que eu digo, assim, de 10 anos para cá, o âmbito da fisioterapia tá muito mais tranquilo para trabalhar. O acesso à informação levou um diagnóstico mais precoce, o que facilita no tratamento, né? Exatamente. Um dos primeiros episódios, acho que o 3º, 4º, foi com a... Como é que chama a fonoaudióloga? Mariela. Veio ela com uma mãe que era... eu não vou lembrar a especialidade da mãe, mas era da área da saúde também, o que facilitou... Acho que a mãe era enfermeira. Sim. E ela tinha uma criança... Isso, com autismo. Isso.
Assista o episódio, que é um episódio maravilhoso. E ela conta que por ela ser da área da saúde, por ela ter o conhecimento, que ela começou a detectar os sinais que a criança foi dando logo no início e já procurou ajuda, né? Porque tem que procurar outros profissionais para poder fazer a avaliação realmente. E isso auxiliou, assim, muito no desenvolvimento da criança. Faz total diferença. Faz total diferença. Então, assim, quando você já olha esses primeiros sinais no comecinho e vai atrás da intervenção, a diferença, o desenvolvimento da criança, gente, hoje em dia, assim, antigamente, só para vocês terem uma ideia, né? Quando eu me formei, o autismo, ele era visto assim, aquela criança já ali com 7, 8 anos, bastante agressiva, uma criança com muitas dificuldades. Hoje em dia, o padrão, e não existe padrão, porque cada criança é única, mas eu quero dizer, hoje em dia não tem mais isso. Então, tem crianças com autismo que se desenvolvem muito bem, mas isso através da estimulação precoce, porque, né, o cérebro tem aquela parte que a gente fala que é a neuroplasticidade, e ela é melhor desenvolvida até os 2 anos de idade. Nossa! Então, o cérebro é como se fosse uma folha em branco, ele absorve tudo. Até os 6 anos, a neuroplasticidade ainda é boa. Isso para qualquer situação. Até para gente mesmo. Se você quer aprender um curso de inglês, uma aula de violão, você aprende com muito mais facilidade. A partir daí, o cérebro, ele capta as informações, mas como já tem muita informação ali, o mundo da criança já é outro, então, às vezes, num caso mais grave, que já não teve essa estimulação precoce, aí já começam a se estabelecer, né, os déficits, as dificuldades já ficam maiores. Você falou assim da observação dos primeiros sinais. Quais sinais que a gente tem que observar ali na criança que já pode dar um alerta, assim, que a mãe e o pai tem que ligar um alerta, assim, para levar a criança para um profissional? Para análise. Eu vou dizer no âmbito do motor, né? Então, vamos falar assim, a criança que tem um atraso motor. Então, a gente segue os marcos motores do desenvolvimento. Um dos primeiros a serem observados é aos 3 meses de idade, a criança ela tem que ter esse controle cervical. Então, né, até os 3 meses, às vezes você pega a criança e ela ainda tem aquele pescocinho mais molinho. Depois dos 3 meses, a criança ela já tem que ter esse controle cervical, que a gente fala. Né? Porque, assim, esse eu diria que é um dos mais importantes, porque às vezes a criança ela atrasa para sentar e para andar, mas é só um atraso, foi só uma falta de oportunidade, foi uma criança que não foi muito estimulada. O controle motor, ele já é um pouquinho mais, assim, cervical, ele é um pouquinho mais complicado, porque, assim, pode ser, não quer dizer que seja, né, gente? Porque nada na ciência não é igual a matemática. Mas pode ser que esteja relacionado com uma condição neurológica, entendeu? Então, dos marcos motores. Então, é uma criancinha, por exemplo, que você já deu os 3 meses, é uma criancinha que você pega ela no colo, ela tá sempre com o pescocinho mais para baixo, ela não consegue firmar, ou você coloca ela de barriga para baixo, ela às vezes ela consegue tirar o narizinho da cama, ou às vezes ela nem consegue, ela fica ali. A partir dos 6 meses, a criança já tem que estar sentando assim, ela já consegue ter uma postura melhor, sentadinha. Às vezes ela vai cair, até porque em 2022 os marcos motores eles tiveram uma atualização, vamos dizer assim. Então, até o final do 7º mês, se essa criança não senta sozinha, então é um indício também. Uma criança que está sempre com o pescocinho virado para um lado, então você dá o estímulo para esse lado, a criança tem dificuldade ou ela chora. Uma criança que depois, porque assim, os 3 meses também é uma criança que ela já vai ganhando mais posturas. Então, quando você coloca a criança de barriga para baixo, que é o thumb time que a gente fala, a criança já começa a ganhar abertura de mãos, ela já começa a fortalecer um pouquinho a cintura escapular. Então, uma criança que vive com a mão muito fechada, com o punho cerrado, ou você chama a criança, você faz um barulho, a criança não responde, aí já entra, por exemplo, um fator auditivo relacionado, né? Crianças que possa ser autismo, né? Não quer dizer que seja, porque, por exemplo, para um diagnóstico de autismo, são vários critérios que tem que se observar. Mas é um bebê que chora muito, é um bebê que quando está mamando no peito, ele não olha no rosto da mãe. É um bebê que, maiorzinho, você já chama, ele não faz o contato visual. Então, é mais na questão motora ali das posturas, né? Um bebezinho que sempre que você coloca ele permanece, aí você fala assim, mas será que tem criança que às vezes você coloca ela numa postura e ela só fica? Tem, infelizmente tem, porque assim, né, não é todo mundo que tem a informação, não é todo mundo que tem acesso a uma consulta com um pediatra, por exemplo. Então, eu já vi casos de bebê, por exemplo, com 11 meses que não sentava, que caía, e a mãe
tava tudo certo, ela passou numa consulta com o pediatra, foi uma consulta rápida, assim, né? E aí acabou que essa criança chegou com 11 meses, então esse é um dos casos, são vários. Acontece muito, muito, assim. No meu meio, né, gente? E aí era uma criança que tinha um grauzinho de hipotonia, então as perninhas dela, ela era mais molinhas, vamos dizer assim, daí a gente encaminha pro pediatra, ele vai fazer os exames e realmente... Né, a criança volta. Tem que ter um cuidado também, porque assim, a gente não pode chegar falando também, né? Porque ninguém está preparado, na verdade. Não existe, né? Então, eu que trabalho nesse meio, a gente vê famílias assim, que mãe passa por um processo de depressão, às vezes de não... eu avaliei um menininho há uns 15, 20 dias, ele tem uma síndrome. E a mãe falou, eu não esperava, ela foi muito sincera, o olho dela encheu de lágrimas, ela falou, então eu colocava ele no bercinho, é como se não fosse meu. Nossa. E ele é um garotinho com bastante dificuldade, uma síndrome bem complicada, e ela falava que ela deixava lá, ela não fazia nada porque aquele é como se não fosse dela. Então, assim, a informação às vezes faz muita falta também, né? Então, precisa... ter esse trabalho, assim, da estimulação. Até mesmo uma redução de preconceito, né? Muita mãe tem acho que de certo medo, acho que medo mesmo, né? Tipo assim, da criança dela ser uma criança atípica, aí ela fica com medo e não sei o quê, aí às vezes evita de procurar o profissional para não ter um diagnóstico que possa, assim, contrariar esse entendimento dela. Eu acho que a rede social... um dos pontos positivos dela é de quebrar um pouco desse preconceito, né, porque a informação está chegando cada vez mais. Eu acredito que até o número de diagnósticos está maior porque as pessoas estão aceitando mais isso, né? As pessoas estão até buscando mais, né? É igual o TDAH. Antes era levado como uma coisa ruim, hoje todo mundo quer ter TDAH para colocar a culpa da... E no diagnóstico. No diagnóstico. É porque eu tenho TDAH. Pronto. Não. TDAH e horóscopo é tudo para desviar. Aí já tá virando tudo isso. Não busca um diagnóstico com a intenção de trazer uma melhora no seu dia a dia, e sim para utilizar como desculpa. E também já vi casos também de querer laudo. Do TDAH é o mais utilizado. E casos até assim, você, né, passou por uma equipe todo mundo avaliou, não é sinal, é uma questão mais assim comportamental, falta de limite. Mas insiste em querer laudos, assim, isso não acontece tanto, mas já vi casos. Então, assim, felizmente a gente vê de tudo, né, nesse mundo mesmo. Eu acho que a rede social traz até o acesso aos colares, que tem o colar do girassol, o colar do autismo. Do autismo. Inclusive, a gente teve um caso na farmácia da criança, foi acompanhando a mãe para tomar uma injeção. E aí a mãe ia ter que entrar na sala de injetável, a criança não queria ficar com ninguém. Aí eu fui conversando aos poucos e chegou uma funcionária e colocou a mão na cabeça dele. E ele ficou muito incomodado. E aí ele assustou, ela assustou, todos assustaram. Aí eu falei, Ju, só deixa. Tipo, vai que eu vou conversar. Aí conversei aos poucos, porque ele tinha me aceitado. Que acho que ele escolhe quem que vai interagir, né? Sim, é mais ou menos por aí. Você pode explicar melhor. Aí depois a gente fez até no grupo da farmácia, a gente mandou os sinais, porque ele tava com colar. O colar, o que significa, isso é o que era para os funcionários saberem se portar também. E para os nossos funcionários não terem um preconceito ou não agirem de uma forma que vai incomodar aquela criança. Ou um adulto também, né? Sim, sempre é bom. Esses colares, eles vieram justamente com essa proposta. Porque antigamente, quando você pensava em pessoa com deficiência ou alguma dificuldade, vamos dizer, a gente sempre pensava na pessoa cadeirante, que tem uma deformidade física, vamos dizer assim, que era uma coisa aparente. E o autismo nem sempre é aparente, a deficiência intelectual nem sempre é aparente. Então, por exemplo, o cordão do girassol é justamente para falar sobre, tipo, deficiências ocultas. Aquela que não é que você bate o olho e você não enxerga, né? Justamente por causa disso. Às vezes você vê uma criança na fila de algum supermercado. E a gente também escuta essas histórias. Mas por que tá passando na frente? Se a criança não tem nada, porque olhando fisicamente ela não tem nada. Mas, né, se é uma questão do autismo, por exemplo. Então, a importância desse cordão justamente. E as pessoas saberem o que se trata. Porque também, às vezes, a pessoa não sabe o que é. Igual você falou, às vezes não sabe. E a gente também não tem obrigação de saber. Sim. Mas depois, a gente tem que procurar saber o que tá acontecendo, né? Então, tem o cordão do autismo, que é justamente para mostrar
para o outro ali. E assim, às vezes você vai forçar uma interação, ou aquela história, ai, tadinho, ai, tadinho. Uma das coisas que as mães mais ficam chateadas é justamente isso. Olha e fala, ai, tadinho, nossa, ele é doentinho, nossa, tadinho, nossa, mas ele, sabe? Então, assim, as mães... É igual você falou, assim, né, desse primeiro contato, da intervenção precoce. E as mães, elas vão formando uma rede de contato uma com as outras, que elas se fortalecem muito. Então, você olha a mãe lá no começo, depois você olha e fala... Nossa, tem mãe que eu olho e falo, nossa, serviria para ser terapeuta. Eu tenho uma amiga, assim, que ela descobriu a menininha dela com autismo. E ela estimulou bastante. Então, naquele primeiro momento do impacto, né, você fica um pouco assustado. E aí ela foi estimulando, e ela fazia coisas assim, eu falei, é uma terapeuta ocupacional nata, entendeu? Por quê? Porque elas têm esse olhar, elas vivem também, né? O outro lado, elas vivem o outro lado. Então, quando as mães se fortalecem, elas conseguem uma força maior para correr atrás. Então, às vezes, o outro fala assim, tadinho, mas talvez essa pessoa que falou tadinho, ela não daria conta daquela rotina, entendeu? Não que essas mães não tenham dificuldade, elas têm dificuldade no transporte, elas têm dificuldade com medicação, elas têm muitas barreiras. Só que elas dão conta. Às vezes não dão também, né? Então a gente direciona. Tudo bem, por isso existe a rede de apoio de profissionais. Tanto que hoje em dia a gente não trata só, por exemplo, a criança, né? Trata a mãe. Então, se a gente vê que a mãe está ali, ela está se arrastando, a gente já fala com o colega psicólogo e ele vai direcionando esse atendimento para que ela também esteja... Eu falo mãe porque a grande maioria é acompanhada pelas mães, mas tem os pais também, tem os avós, né? Então... É toda uma rede. A rede de apoio. Sim. E crianças que têm hidrocefalia, como é que é o tratamento com elas? Elas já têm que ir direto assim, para fisioterapia? Como é que funciona? Sim, geralmente assim, as crianças com hidro, elas colocam o dreno, né? Que tem que ter um dreno ali para fazer, porque senão dá uma hipertensão craniana. Do líquor ali, e aí a criança fica chorosa, né? Então, primeiro o médico faz esse trabalho e se tá tudo bem, ele encaminha para fisioterapia. Em geral, são crianças que desenvolvem até que bem, dentro dos padrões, se não tiver outras comorbidades, mas são crianças, em geral, que desenvolvem bem, aceitam bem a terapia, mas precisa ter esse acompanhamento neurológico, de drenar, porque senão a repercussão é mais séria, é uma repercussão tipo cerebral mesmo, né? Convulsões, uma hipertensão craniana que dá um desconforto, então dá pressão na cabeça, dá dor, dá irritabilidade. Então, mas em geral são crianças assim que desenvolvem bem. Sim. Né? A hidrocefalia acaba não sendo, se bem tratada, acaba não sendo um empecilho para o desenvolvimento motor, ela nem cognitivo da criança. Porque às vezes ela não tem tanta repercussão neurológica. Ela tem mais nessa questão da pressão intracraniana, que isso aí pode acontecer até em outras patologias, mas assim, não é um cérebro extremamente afetado, vamos dizer assim, né? São crianças que têm um cognitivo muitas vezes até bom, assim, você consegue uma interação muito boa, o entendimento dos exercícios. Então, em geral, né, salvo algumas exceções, em geral, transcorre bem. Sim. E quando que é indicado para criança, por exemplo, o uso de cervicais? Você fala o quê? Colar? Colar cervical. Então, o colar cervical, na verdade, assim, antigamente a gente prescrevia mais. Mas aí o que os estudos mostram? Que quando você coloca um colar, por exemplo, você está limitando aquela musculatura. Então, se você limita aquela musculatura, não vai fazer aquela postura errada, mas também não vai fazer a postura certa. Entendi. Então, a gente tenta trabalhar melhor o fortalecimento daquela região, né, a estrutura, o alinhamento postural e evita ao máximo quando tem algum risco maior de alguma complicação. Em geral, a gente não indica muito, mas não. Colar cervical, não. A menos que seja uma fratura. Aí é uma outra questão, né? Mas aí logo que já libera também, já vai... Porque o músculo, ele gosta de exercício, ele gosta de movimento. O músculo, ele não pode ficar parado. Então, se você... antigamente usava-se muito colete, né? Para criança, aqueles coletinhos pretinhos... Também não é indicado mais, porque justamente por causa disso. Se você limita, então você já tem uma dificuldade, você já tem uma fraqueza muscular. Você coloca um coletinho, para a criança é até mais difícil, porque ela tem que vencer a força do colete. Muitas vezes está segurando ela. Então ela desanima, daí ela fica ali e aí enfraquece mais a musculatura. Então hoje a gente trabalha muito com a movimentação ativa. Mesmo ativa é quando eu faço, passiva é quando, né, por exemplo, o terapeuta faz na criança. Então, mesmo a criança com um grau de comprometimento
mais avançado, a gente usa posturas ou técnicas para que ela consiga o máximo dela, para ela ativar ela mesma a musculatura dela. Então, a gente evita. A gente indica mais, por exemplo, são órteses, né? Quando é um risco de deformidade, por exemplo, nos pés. Então, a criança ela tem o pezinho muito tortinho, ou paralisia cerebral, ou outras questões. Então, se você não alinhar esse pé, aí como que ela vai andar? Aí fica mais difícil. Ela já tem uma limitação, vamos dizer, neurológica, né? De dificuldade, às vezes, de raciocínio, de como é que ela vai fazer essa questão do passo. Exato. E daí, se o pé dela depois entra com uma contratura, que a gente fala, articular, se esse pé entorta na questão do osso, e aí que a marcha vai ficar mais difícil. Então, nesses casos, a gente ainda indica bastante a órtese de membro inferior, mas aquela menor, geralmente, né? E quando é indicado o uso daqueles capacetes? O capacete. Então, é uma coisa que, na braquicefalia e plagiocefalia. É uma coisa que até uns anos atrás a gente nem ouvia falar. A gente estudou isso, assim, muito vagamente na faculdade. Principalmente depois da pandemia, gente, mas foi um boom. Mas, assim, foi o ano de 2021, se não me engano, 21 e 22. Eu atendi muito paciente. Então, assim, é indicado quando tem o caso de plagiocefalia, braquicefalia. É desses que você está falando, não é? Do capacetinho? É. E aí, você precisa fazer... Essa criança precisa chegar até os 6 meses, ou para fisioterapia, ou para osteopatia infantil, né? E aí, a gente tenta reverter. Porque é muito difícil essas condições se resolverem sozinha. Né? Existe um mito de que resolve sozinha, mas em geral não resolve. Então, a tendência é piorar. E se até os 6 meses essa criança, dependendo do grau, a gente faz a medição, né, com o craniômetro. E se essa criança não tiver uma melhora significativa, e também depois dos 6 meses, mesmo que ela nunca tenha passado em nenhuma sessão, ela chegou com 7, 8 meses, geralmente é o capacete. Porque aí o crânio da criança já fundiu, né? Então, a gente tem as moleiras, vamos dizer assim. A moleira é justamente para o cérebro poder crescer, o crânio expande. A partir daí, quase todas essas fendas já estão fechadas. Então, o cérebro não tem muito para onde crescer. Então, você não consegue muito mais no exercício, por exemplo, no caso da osteopatia, né, que a colega faz as mobilizações dela. Aí já é um crânio mais rígido. Então, não consegue. Aí, o capacete, ele faz justamente assim. Então, vamos supor que a criança tem uma plagiocefalia. Eu vou falar o termo assim que o pessoal entende, né? Que ela tem um amassado aqui na cabeça. Então, às vezes, a criança, ela olha muito no meu caso aqui, para a direita, então ela vai amassar aqui a cabeça. O que o capacete vem e faz? Ele é moldado, né? Geralmente, assim, você faz a medição, e aqui ele deixa um espacinho para a criança, e aqui ele meio que aperta. Mas é um apertar muito singelo, né, gente? Não machuca, não dói, não traz desconforto. São capacetes muito leves. E aí ele dá uma pressionadinha daqui para justamente esse lado ficar tranquilo, tem esse espaço no capacete para o crânio poder crescer nesse local, né? E depois dos 18 meses, nem o capacete resolve mais. Aí o crânio já fundiu, já é uma estrutura bem ossificada e nem capacete resolve mais. O capacete vai resolver numa questão estética ou funcional? Então, a plágio e a braquiocefalia, que geralmente tem uma também que chama escafocefalia, mas é mais difícil de encontrar. Às vezes encontra em criança que ficou mais tempo internado, ou tem uma síndrome. Mas ela não tem muita repercussão neurológica, né? Essas plagiocefalias posicionais, neurológica, ela não tem muita relação. Ela pode ter uma questão, assim, da arcada dentária, do ouvidinho, né? Uma orelha ficar mais baixa que a outra. Então, é uma questão estética. A primeiro momento é estética, mas ela corrige muito a estrutura. Então, ela ajuda a alinhar e acaba que favorece a questão estrutural, funcional, porque ela pode alterar um pouquinho a arcada dentária. Então, precisa passar, né? E hoje, os profissionais, assim, eu diria que mais habilitados para trabalhar com isso é realmente fisioterapeuta. Tanto o fisioterapeuta da área motora, que é a minha, e da osteopatia. Praticamente a gente trabalha junto, né? Aqui em Alfenas tem profissionais que trabalham com isso. Então, ela sempre está me encaminhando o paciente, ou vice-versa, porque às vezes o paciente chega para mim e eu vejo que a criança já precisa ali da osteopatia, eu já encaminho. Então, a gente não fica esperando, sabe? Porque nesse momento, assim, a gente não pode perder tempo. Porque é muito pequena a janela de tratamento de braque,
e de plágio é 6 meses. Então, você tem que Nossa. intervir, né? Se você não intervir. Então, às vezes, chega bebê com 7, 8 meses. Aí, quando chega para mim, eu já encaminho direto para osteopatia. Que aí, nesse sentido, eu já não consigo intervir mais na parte muscular. Aí já é uma questão mais de remodelação óssea, mais de fáscias. Tem que ser o osteopata. E depois de uma certa idade, nem o osteopata consegue resolver mais, né? Então, é importante falar sobre isso porque aumentou muito os casos, né? Porque as crianças ficaram em casa na época de pandemia, não tinha muito estímulo, todo mundo com medo de colocar no chão. Por isso, também a questão... O tummy time não é só, né, para o desenvolvimento da criança. Principalmente, precisa haver essa postura, mas evita muito essa questão, porque as crianças ficaram muito contidas, né? Bebê conforto. Bebê conforto não é um local para você deixar a criança o dia todo. É para você deixar quando você vai sair de carro, ou você vai fazer alguma coisa assim que naquele momento você não pode. Fora isso, a criança ela precisa estar livre ali, com segurança, mas ela precisa estar num ambiente livre. Pelo menos andando, Até para não ficar com a cabeça Sim. o tempo todo apoiada. Exatamente. De uma Aí posição se a criança já tiver, por exemplo, fica nessa posição e ela já tiver uma patologia de base que às vezes ainda não foi descoberta, porque às vezes tem patologias que ela começa a se mostrar mais tarde um pouco. Tem patologias que é dessa forma. Então, a criança aí que ela não vai conseguir desenvolver mesmo, entendeu? Então, crianças, ela não foi feita para ficar contida. Igual eu falei, o corpo foi feito para movimentar, né? E você falou de osteopata, teve o episódio com a Anne Carla. Gente, a Anne Carla é minha osteopata da TT, mas ela mexe com a parte pediátrica também, né? Ela é apaixonada pelos bebês também. Tem um atendimento amplo. E se você perdeu esse episódio, procura aqui, porque olha... É maravilhoso de osteopatia, eu indico. Essa semana, inclusive, eu mandei mensagem pra ela desesperada. Pelo amor de Deus, me salva, secretária. Ela está de férias. Eu falei, ai, meu Deus. Ela tá viajando. Falei, o que eu faço agora? Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela é muito boa. E para essas crianças atípicas, o uso de atividade física é válido? Sim. Não pode? Sim. Depende um pouco, assim, da condição da criança, mas vamos falar no geral. Uma criança que está se desenvolvendo bem. Não é porque a criança tem uma condição física que ela vai ter que ficar na fisioterapia a vida toda. Algumas sim. Mas o que a gente fala? Se é uma criança que tem um cognitivo melhor, porque assim, tudo influencia do cognitivo, porque o cognitivo mostra se a criança, o que ela quer fazer, o que ela não quer, o que ela gosta, o que ela não gosta. Mas em geral a gente encaminha, né, para uma natação, uma atividade física, a criança gosta. Eu tenho um paciente que eu já atendi, agora não atendo mais. Ele tem, esqueci o nome agora, cadeirante, lesão medular. Ele tem a lesão, então, da cintura para cima, né? Assim, não tem nenhuma alteração, inteligentíssimo. E ele agora começou a fazer boxe. Então, a dificuldade antigamente era achar profissionais que tinham esse olhar mais assim, mais diferenciado. E aí a mãe dele sempre tá postando algumas coisas e ele tá lá treinando boxe, né? Porque daqui para cima ele tem que trabalhar mesmo, principalmente membros superiores, para ele mesmo girar a cadeirinha dele. Ele tem esse trabalho, a fisioterapia fez com ele. Então, ele já pequenininho, a cadeirinha de rodas, ele leva, ele gira. Mas e é um esporte, exatamente, porque isso traz convívio social com outras crianças, né? Tira a criança daquela, por que todo mundo consegue, eu não consigo, né? Natação, geralmente é mais a natação, algum esporte assim, mais de membro superior que consegue, mas tem bastante. Aí a gente encaminha, a gente fala, mesmo na física a gente encaminha, quando tem oportunidade, né? Porque às vezes não tem também, né? Não tem acesso, mas não quer dizer que vai ficar na físio também pro resto da vida, porque ela precisa ter uma vida ativa. Sim. Entendi. E deixa eu te perguntar também, questão a gente falou da criança com hidrocefalia. E quando ela tem essa dificuldade de manter o pescocinho, né? Geralmente... Sim, porque assim, a cabeça, ela fica, usando um termo mais simples, ela fica muito pesada. Exato. Então, nos primeiros meses, o que acontece? Em geral, a cabeça de um bebê já é mais pesada mesmo que o corpinho. Só que depois ele vai ganhando aquela extensão, fortalecendo a musculatura e ele vai vencendo e a cabeça, vamos dizer assim, ela cresce num grau bem menor e aquilo se regula e ela desenvolve. Então, na questão da hidrocefalia, é uma cabeça bastante pesada e aquilo às vezes irrita ela também, porque como ela demora, ela tem um atraso motor, o atraso é significativo. Não é que as repercussões, por exemplo, cognitivas vão ser muito fortes, até que não.
Mas às vezes o peso da cabeça, ela quer fazer. Então isso atrapalha bastante. Precisa ter essa estimulação com calma, saber posicionar, porque às vezes só de você posicionar a criança numa postura melhor, você já facilita para ela, por exemplo, centro de gravidade, então ela consegue melhor. Né? Do que você, às vezes você coloca ela numa postura muito difícil, é igual a gente vai fazer um exercício na academia. Sempre tem uma postura melhor para você executar melhor aquele exercício. E na fisioterapia é assim também, a gente consegue visualizar, não, aqui está muito difícil para essa criança. Então a gente muda a postura, coloca às vezes um acessório de apoio, e aí ela vai trabalhando melhor esse controle de cabeça. A hidrocefalia em si, geralmente também ela vem associada com outras patologias. Ela não é muito só ela, assim, entendeu? Mas, em geral, com o tempo, apesar do atraso, a criança consegue o controle de cabeça. Entendi. Porque ali é mais a questão do peso. Às vezes a musculatura está até boa, então ela só precisa aprender. E nesse caso também é evitado o uso de colar cervical, essas coisas assim? É o que eu falei, a gente precisa trabalhar. Se tiver num grau muito forte, é porque depende do colar, entendeu? Tem colar que restringe demais, então pode até atrapalhar. Aí a criança fica nervosa, aí acaba que não gira um transtorno muito grande. Então, assim, a gente não indica muito esse tipo de colar justamente porque se a gente está precisando ganhar força, ganhar controle, você coloca um colar que vai restringir, então ela vai ficar tranquila. Né? Ela vai ficar tranquila. Precisa realmente desenvolver essa musculatura. Isso, Aí não vai contribuir tanto, né? A gente tem que avaliar qual que vai ser a relação do benefício, porque o colar cervical para essa função não é muito indicado, não. Sim. E quanto tempo leva mais ou menos para firmar o pescocinho assim, mais ou menos? Então, é um pouco variado, porque assim, se é uma criança que vai na terapia direitinho, se tem os cuidados em casa, eu não tenho como falar para você o tempo certo, entendeu? Mas, em geral, elas conseguem ali com 8 ou 9 meses, dependendo se não tem uma comorbidade, porque, igual eu falei, por que eu falo tanto do cognitivo? Porque, por exemplo, se eu dou um estímulo para uma criança e ela gosta, ela quer, então ela vai se esforçar para aquilo. Se é uma criança que tem, além da hidro, ela tem um cognitivo muito alterado, então, às vezes, você mostra... para ela tanto faz aquilo, então ela não se motiva tanto, entendeu? Então, assim, nessas questões, uma pergunta, por exemplo, que a gente sempre escuta muito, quanto que meu filho vai andar? De verdade, gente, não tem como a gente falar, entendeu? E tem criança que surpreende a gente, você acha assim, você fala, não sei, que parece que vai demorar um pouco, e aí a criança anda. E também acontece casos que você espera mais da criança, mas infelizmente demora um pouco mais. Então, essa questão de tempo, de quanto que vai, porque é o que eu falei, depende da terapia, mas também depende dos cuidados em casa. Então, por exemplo, se eu estimular e essa criança chegar em casa, ela ficar só deitada, ela vai demorar. Então, ela vai demorar em relação às outras, né? A fisioterapia vai envolver estímulos motores, sensoriais, o que mais? Sim, porque assim, a base, como que a gente reconhece o mundo? Pela questão motor e principalmente da sensorial, né? Então, o sensorial é o sentir, é o olhar, é o ver, se eu vejo aquilo, eu quero, então eu vou tocar. Então, tem a questão sensorial, né? A criança, se ela é muito hipersensível, ela vai evitar alguns alguns estímulos. Então, você tem que trabalhar essa questão junto com o terapeuta ocupacional, na verdade, quando é uma questão sensorial muito forte. O terapeuta é que vai fazer essa avaliação e ver aonde que ela é porque a gente pode ser hipo ou hipersensível, né? Na audição, na visão, no paladar, no tátil, no sistema vestibular, que é o sistema que controla o equilíbrio das quedas. Então, precisa avaliar direitinho, porque, por exemplo, às vezes... Eu tenho uma criança também, eu atendo ela atualmente. Ela ela tem uma síndrome com atraso de marcha, né? A mãe conseguiu desenvolver até a parte do engatinhar, mas dali ela não conseguiu mais. E a criança, quando eu avaliei, a estrutura da criança é boa. Ela tem um grau de hipotonia, mas ela não tem deformidade, a hipotonia dela não é tão forte a ponto dela não conseguir. Mas o que ela tinha? Ela tinha uma insegurança gravitacional muito forte. Então, só dela ver o equipamento, que a gente tem uns equipamentos suspensos, ela já transpirava, ela segurava meu cabelo, ela me puxava, ela chorava, porque aquilo já trazia uma angústia. Então, o que eu falei para os pais, né? Eu falei, não adianta eu pegar essa criança e começar, anda para lá, anda para cá, coloca na bola, não é assim. Então, você volta os passos. Eu comecei com essa questão um pouco sensorial nesse sentido.
E aí ela foi perdendo esse medo, né? Junto a gente já vai colocando ali em pé e tal. E ela tá praticamente andando, assim. Ela já anda sozinha, ela para, ela senta. Toda vez que você colocava, ela já sentava. Então, você precisa ter esse olhar, porque às vezes você fica martelando numa coisa que você acha que é só motora, mas o fundo é sensorial. Sim, entendeu? sim, Então, entendeu. precisa ter esse olhar. Nossa, deve dar um orgulho É gigantesco, muito gostoso, né? é muito bom. A pediatria é muito legal. Dessas atividades sensoriais que você falou, que principalmente a TO faz, envolve aquelas que eu não sei como chama, que é tipo, você monta com várias cores, texturas pra Sim. criança ir brincando e pegando Sim. de uma forma com que seja fechadinho pra ela não colocar na boca? Exatamente, porque assim, você vai fazer o perfil sensorial da criança. O perfil em si, quando é o terapeuta que faz, quando é um perfil, assim, né, você vê que tem muitos déficits. Mas aí você vai ver o que é mais alarmante na criança. E junto, como eu trabalho em equipe, né? A gente trabalha lá no Instituto, essencialmente. Então, a gente tem alguns pacientes em comum. E aí eu converso com a TO, se ela observou o mesmo que eu, e o que ela observou além de mim. Porque ela tem esse olhar nesse sentido um pouquinho mais apurado. Então, sim, trabalha com texturas. A questão da alimentação, por exemplo, a seletividade alimentar. Às vezes a criança não come porque o cheiro da comida, para ela é ruim, traz uma sensação ruim. A textura da comida, a textura mesmo, se for uma comida muito mole, se for uma comida muito crocante, para a criança traz uma angústia. Então, e isso quem que traz? É a questão sensorial. Então, às vezes a criança fica com a comida muito tempo na boca. E aí você fala, nossa, não engoliu ainda, né? E a comida também é uma informação sensorial. E aí a gente trabalha, na minha parte, que é a parte motora, então às vezes eu preciso primeiro estimular o pezinho da criança, porque a criança ela pode estranhar o chão, o quente, o frio, a grama, a areia, o piso. Então, você volta lá, estimula essa parte primeiro e depois você vai... A marcha é a parte final, que a gente diz, né? É a mais importante, mas ela é a final. Se as outras não tiverem bem feitas, né? É muito comum você pôr a criança em pé, ela fazer assim com o pé. Se não for uma questão neurológica, é uma questão sensorial, né? Sim. Nessa fase de desenvolvimento da marcha, o andador ajuda ou atrapalha? Primeiro que aquele andador antigo, ele é proibido, né? Aquele lá é uma loucura. Agora, Fisioterapeuta pira. A gente pira, os pediatras e os fisioterapeutas, né? Só que assim, por exemplo, então vamos falar de criança típica, que é a criança que teve um atraso motor ali por algum motivo, tem aqueles andadores com apoio anterior de brinquedinhos, né, e tal. A gente não indica muito, porque eu penso assim, é um investimento, se for só para isso, vai usar tão pouco tempo, que não faz tanta diferença. Se for um andador também leve, ele pode virar. Então, o que a gente orienta, geralmente? A cadeira. Sempre tem que estar com o adulto perto, né, gente? A criança nunca pode estar sozinha. Mas a criança, às vezes, ela já está... A gente estimula ela ficar de pé, depois fazer a marcha lateral ali no sofá, segurando. Você coloca o brinquedinho lá no final, a criança vai indo. E aí, quando já é uma fase anterior, ela vai empurrando uma cadeira que seja, não pode ser nem muito pesado, nem muito leve, né? Porque o andador, esse mais infantil, aquele antigo, ele é totalmente contraindicado, e não só por questão de quedas, não, porque ele altera o padrão de marcha, a criança às vezes pisa na ponta do pé, ou ela abre muito o ângulo do quadril, aí a criança ela anda muito com a perna aberta. Então, assim, aquilo lá não é uma forma da criança aprender a andar. Agora, as crianças atípicas, elas já têm os andadores específicos, né? Que a gente encaminha, a gente faz o pedido e faz a avaliação. E eu tenho paciente, por exemplo, assim, que fez junto comigo, assim, eu mostrei a foto para a mãe, a gente viu e adaptou. Ela fez de cano de PVC, o pai fez de cano de PVC, fechou o andador, aí um andador mesmo, para a criança treinar a marcha, uma criança típica. E deu super certo. Ela colocou umas latas de tinta, assim, para rodar com cimento, sabe? Pra fazer barulho. E aí ele começou, porque ele precisava, toda criança precisa ficar em pé a partir dos 9 meses, independente dela ter uma alteração ou não. E principalmente as que têm alteração. E aí foi sucesso. A criança, hoje eu não acompanho mais, mas eu tenho contato dele, vejo ele continuando com as terapias dele. E ele também está praticamente andando. Tem uma síndrome, a dele até não é síndrome, é uma degeneração que ele tem, numa parte específica do cérebro, e ele está super bem. Mas porque ele teve essa estimulação precoce, que desde o começo, onde a gente viu que já podia intervir, a gente começou a colocar ele em pé, né? Fazer os estímulos.
a parte sensorial. Sim. Para crianças, a gente sempre vai precisar de adaptações e de ideias, mas para adultos a gente já tem os comerciais, né? Os andadores, bengalas, tudo. Sim, e você isso é encontra muito útil. todos esses materiais, como a gente pode chamar? Auxiliares. Ortopédicos que vão auxiliar na locomoção, em faixas, talas, toda essa parte ortopédica você encontra em todas as drogarias Santas Marias de Alfenas. Exatamente. Lembrando que ao lado do fórum é 24 horas, então se você teve alguma urgência com essa parte ortopédica, você vai encontrar na drogaria Santa Maria também, viu? Exatamente. Doutora, a gente tem uma questão que é o uso de telas, né? Para essas crianças, principalmente crianças atípicas, esse uso de tela ele tem que ser mais regulado, mais... como é que eu posso dizer? Até mais rígido o controle? Limitado. Ou eu posso... Não, tem que ser muito limitado. Eu só queria abrir um parênteses. Os andadores, as muletas para os adultos são muito indicados, né? Então, realmente tem que usar porque beneficia bastante. Então, tá uma questão séria essa questão, né, das telas. Né? As crianças atípicas, elas já estão em prejuízo, principalmente as menorzinhas. E as atípicas, gente, não dá, entendeu? Então, por exemplo, se você já pega uma criança que tem um atraso de fala, que já tem uma questão ali de contato visual, vamos falar do autismo aqui, então. Para essas crianças, teria que... Eu não vou dizer que não, porque a gente vive na era digital, né? Então, você não pode também tirar totalmente. Eu acho que tem uma idade para você começar a usar, mas precisa ser limitado, porque a criança ela pode se viciar e às vezes a criança, por exemplo, com autismo, ela já tem uma tendência, algumas, de querer se isolar, então para ela fica mais fácil ainda, ela fica com o celular, fica ali, não tem demanda do ambiente, não tem demanda de outra pessoa e ela vai ficando cada vez mais. Então, assim, a gente nem usa em terapia, eu particularmente eu não uso, eu não gosto, porque às vezes a criança até desfoca, eu preciso da atenção dela no exercício e ela quer ver, né? Então, a gente não recomenda, assim. Às vezes em casa, se a mãe quiser, isso também é uma questão familiar, né? A decisão é da família, mas prejudica. Por exemplo, uma criança que fica muito no celular, chega na terapia e você tem que esconder. Celular, não dá, porque não é aquilo o foco, né? Tira totalmente. A postura que essa criança fica na frente do celular também pode prejudicar o desenvolvimento, né? Sim, porque assim, né, você vai desalinhando, você passa horas naquela postura, você nem vê, a criança às vezes nem vê que ela tá toda torta, e aquilo assim, quando você é novinho, tudo bem, né? Tudo bem que eu digo assim, você não vai sentir uma dor, só que é um efeito cumulativo. É igual o efeito do sol na pele da gente, é cumulativo. Então, hoje em dia, a gente já pega até crianças mais novas, não precisa ser adolescentes, não. Crianças com 8, 9 anos, já com dores, já com uma tendência numa postura cifótica, que a gente chama que é aquela coluna. Exato. Começa a jogar o ombro pra frente, assim, já, exatamente, né? Exatamente. A questão do cervical, né? Então, a criança fica muito assim... Tá virando... ali. Tá uma corcundinha aqui, assim. Fica. E aí vai ficando mais difícil, porque você precisa tratar... Né? Essa parte é mais chatinha, a criançada não gosta muito, assim, às vezes... E aí, se já tiver um vício de celular, fica muito difícil, porque aí você está brigando. Então, o ideal é observar. Então, se teu filho está com a postura muito ruim, deita muito torto, né? Fica deitado no sofá, tem que corrigir, porque, de novo, que a gente corrige. Quando já é mais velho, e tem uma questão também que a gente tem que observar, né? A escoliose, por exemplo. A escoliose, às vezes, algumas são várias causas, né? Pode ser idiopática, pode ser muscular, pode ser adquirida. E a escoliose, ela não dá sinal, geralmente. Daí, quando dá sinal, ela já pode estar um pouquinho com um grau maior. Então, os pais, além de... Eu sei porque eu tenho 2 lá em casa, então eu fico nessa briga, né? Eu falo, filho de fisioterapeuta não pode ser torto. Aí eu falo, vamos arrumar a postura, que senão eu vou encaminhar você para fisioterapia. É desse jeito mesmo, sem brincadeira. E a gente tem que olhar. Então, assim, uma dica também para os pais de crianças já com 8, 9, 10 anos, pré-adolescentes, é sempre olhar a hora que o filho sair do banho, a filha, olhar se o ombro da criança um é mais baixo do que o outro, olhar se as espinhas ilíacas, o que é a espinha ilíaca? Esse osso que a gente tem aqui na frente do quadril, um pouquinho abaixo da linha do umbigo, né? Tem o direito e o esquerdo, você pega bem em cima do osso. Se um lado tiver mais alto que o outro, pode ser que seja uma escoliose. Se a criança estica o braço e um braço fica mais distante, ela está relaxada, você fala para ela, relaxa, e um braço está mais aberto que o outro,
pode ser sinal, a escápula. Então, é importante observar porque passa batido. E aí, quando chega para tratar a escoliose, já está com grau avançado. Aí já tem que encaminhar, dependendo do grau, é o colete ou até cirúrgico também, né? Sim. Quando é criança, porque o adulto ele já não tem nem indicação de colete também, não. Entendi. Uhum. Vamos pra pergunta, Cris? Vamos pra caixinha de perguntas. É verdade que cada bebê tem seu tempo? Não. O bebê tem o seu tempo dentro de uma janela, Sim. né? Então tem os marcos do desenvolvimento. Então, com 3 meses, a criança controla a cabeça. De 6 a 7 meses, ela senta. De 8 meses, 9 meses, ela se coloca em pé. Com 1 ano, ela já dá alguns passos laterais. Então, se está dentro de uma janela, vamos falar o andar. O andar. A criança, ela anda, a média das crianças andarem é 1 ano e 3 meses. Tem as que são um pouquinho precoces, e a gente espera até 1 ano e 5, 6 meses. Passou desse tempo, não é o tempo da criança, já é um atraso. Então, assim, às vezes ela tem ali um familiar que teve, né, um pai, uma mãe, um avô que teve uma condição, ela pode puxar, assim, a genética. Mas se for um tempo de atraso já um pouco mais alarmante, aí não é questão do tempo dela, é uma questão de atraso mesmo. Entendi. Uhum. Doutora Maísa, é verdade que existe a dor do crescimento? É verdade. Não é tão comum. Eu já peguei alguns casos assim, na verdade, assim, que a mãe comenta, ela tem um índice baixo de 10 a 20% das crianças, em torno de 4 a 10 anos, 12 anos, até 14 anos. Então, ela é uma dor que começa ali, geralmente, em membros inferiores, a grande maioria, e ela dá aqui por volta da região do fêmur, do quadril. É uma dor que, naquele momento, ela pode ser até um pouquinho, vamos dizer assim, incapacitante naquele momento. A criança, ela para, ela fica um pouquinho chateada, ela passa a mão, mas não é uma dor que traga repercussões. Então, ela existe. Ela não é tão comum, não são todas as crianças que vão ter. E também não tem tratamento. Então, por exemplo, se for uma dor muito forte, passa com o ortopedista para ver se tem alguma indicação de medicamento, mas geralmente são medicamentos mais básicos. E serve aquela questão da massagem, passa uma bolsinha quente naquele momento, porque às vezes a criança está com uma dor e é angustiante para a gente que é mãe ver o filho com dor, né? Então, nesse sentido, mas também não é nada grave, nada que traga repercussão mais grave para a criança. Doutor, o formato da planta dos pés influencia no andar? Olha, influencia, mas é o seguinte, por exemplo, os bebês até 2 anos de idade, eles vão ter aquele pé mais chatinho, que a gente chama que é o pé mais plano. Então, isso é uma característica, porque a criança tá refinando a marcha, então ela vai andar ela vai ter várias experiências. Então, ali, o formato do pé, vamos dizer assim, se não for um pé muito torto, ele não vai ter tanta influência. A genética do pé, né, do nosso pé, é muito da questão familiar. Então, se meu pai e minha mãe tiver um pé muito cavo, que a gente chama que é aquele pé muito alto, pode ser que eu tenha. Se meus pais têm um pé muito chato, pode ser que eu tenha. Então, é nesse sentido. Quando que ele vai influenciar? Se depois dos 2 anos, por exemplo, a marcha em ponta de pé continua. Se é um pé que ele tem uma rotação interna, que a gente chama, os dedos vão muito para dentro ou muito para fora. E se ele pisar muito na lateral, aí pode haver perigos de queda. A mãe relata que às vezes a criança vai correr e bate uma ponta do pé na outra. No andar em si, ela não vai atrasar o andar por causa disso, mas ela pode ter outros tipos de repercussão. Tem algum tipo de sapato que vai atrapalhar nesse desenvolvimento? Então, assim, nos primeiros meses, o indicado é quanto mais descalça a criança puder ficar, não só pela questão do formato do pé, da descarga de peso, da questão sensorial. E depois, quando a criança está andando, a gente indica mais tênis ou aquelas sandalinhas. As sandálias das meninas geralmente são piores, porque elas são muito lisinhas, muito retinhas, cheias de florzinha. E acaba que, assim, elas não têm a qualidade no solado. Ela é bonitinha, mas ela não tem essa diferenciação. As sandálias dos meninos já são mais anatômicas. Então, ela precisa ter, né, aquela voltinha na lateral. Ser uma sandália mais firme, não pode ser nem muito mole e nem muito dura também. Indicado assim, geralmente tênis, uma sandália um pouco mais firme. Se é uma criança que tem, por exemplo, um grauzinho de hipotonia,
tênis de cano alto também, mas o solado não pode ser muito reto, não. Isso não é Salto bom. pra criança, jamais. Jamais, jamais. Nem para adulto. Eu adorava aquelas plataformas. Sei. Nossa, mas eu andava e tropeçava. Era um desastre. É um pouco prejudicial, né? Que então, pena, teria de abandonar meu salto. Meu salto alto 15. Não é indicado. A Anabela é boa, né? Uma sandália, então até 3 centímetros, assim, é bem confortável. Uhum. É lógico, a pessoa vai usar, não tem problema, mas vai trazer um desconforto, né? Na coluna, na postura, encurtamento, né? Pessoa que anda muito no salto todo dia. A hora que ela tira o salto, ela sente dor na perna. Senhora. É. Os sapatos ortopédicos, eles vão ser indicados só quando tiver alguma lesão ou pode utilizar... Não, geralmente tem a indicação correta, né? Então, se é um pé que tem uma inversão, que a gente chama um pé mais pronado, aí a gente entra com essas botinhas. Depende da botinha e depende do caso, mas geralmente são casos mais específicos mesmo. Fora isso, não há indicação nenhuma, assim, para usar. Quais? Pode ler. Ou você? Quais são os sinais precoces do TEA? Do TEA. Ah, perdão. Imagina. E quem buscar quando identificar em algum bebê? Então, vamos falar de bebê, que a pergunta foi para bebê. Sinais precoces. Então, o bebê que chora muito, muito irritativo. Porque o bebê, geralmente, ele chora. E se você dá o colo, ele se acalma. Se você dá o leite, ele se acalma. Se ele dorme, ele se acalma. E o TEA é transtorno do espectro autista. Então, o que acontece? São bebês que ou são muito chorões, ou esse contato visual, o bebê, a visão dele no início é borrada, mas ele sempre reconhece, né, a voz da mãe, do pai, então ele olha, ele sorri. Tem o contato social, que a gente chama, né, por volta de 8 meses, até antes também. Você sorri, o bebê sorri de volta. Então, assim, são essas questões mais auditivas, sensoriais. É um bebê que se assusta muito. Isso é muito comum também das mães relatarem, né, porque a gente vê os relatos das mães. E o atraso motor também pode estar relacionado com uma questão do autismo. Então, pode ser um atraso motor, pode ser esse choro excessivo, esse olhar que você olha para o bebê, ele sempre evita. Então, a hora que ele te olha, ele desvia o olhar. Ou ele evita situações, ele não gosta de colo. São bebês que não gostam, assim, não são todos, né, gente, mas alguns. E assim, primeiramente, você vai no pediatra, né? E aí vai relatar, o pediatra, ele vai olhando. Então, se ele já começa com atraso motor, fisioterapeuta, e se mais velho um pouquinho, o bebê tem que balbuciar também, tem uma certa idade que ele começa a balbuciar mais. Mas vamos supor que a pediatra desconfie ou o profissional que está atendendo também desconfie. Aí quem dá o diagnóstico é o psiquiatra infantil ou o neuropediatra. Né? Esses que fazem, o pediatra geralmente ele faz ali aquelas avaliações e encaminha para o profissional. O que seria balbuciar que você falou? Balbuciar é quando a criança ela ainda não fala, ela faz aqueles gritinhos, aqueles bababá, sabe assim? Então, isso também é interessante. A criança muito apática, eu já atendi um garotinho, ele era bem novinho, com 5 meses ele veio por uma questão de braquicefalia. E ele era, olhando, você fala assim, que é um bebê que não tem senso de humor. Então, tipo, ele não sorria. Sério? Sempre sério. Um bebê mais parado, isso me chamava atenção também. Ele era o que a gente chama... Não é um termo que é usado na literatura, mas é um termo conhecido. Era um bebê estático. Ele tinha movimentação ativa, mas ele estava sempre parado. Então, assim, eu fui tratar a queixa familiar, que era a questão da braquicefalia dele. Mas depois, com o jeitinho, a gente vai conversando com o pediatra, né? Porque às vezes a família... E é difícil mesmo, não é fácil não. Mas às vezes a família tem uma barreira. E aí, por isso é importante esse contato também com a gente, né? No meu caso, assim, com o pediatra, com os profissionais. Porque a gente acende uma luzinha. Porque a gente fica com a criança toda semana. E os pais também, só que, principalmente se é um filho de primeira viagem, os pais não têm muito parâmetro, então eles ficam perdidos mesmo. Então, se falarem para ele que está tudo bem, ele vai acreditar que está tudo bem, né? Sim. Então, o balbuciar é isso, esses gestos, essa movimentação espontânea que ele tem na fala também. Entendi. Quais são as suas referências na neuropediatria? São várias, né? Desde a época da faculdade, que foi, né, a minha professora, assim, que me abriu, né, na época. Mas hoje em dia é o pessoal mais do contato que eu tenho do Instagram, né? Então, tem a Cibele Formiga, que é uma fisioterapeuta
muito boa, muito famosa, que traz uma questão assim da fisioterapia mais baseada em artigos mesmo, prática baseada em evidência. Tem também a Camila Torriani, que é uma fisioterapeuta, ela não é só da pediatria, ela é do neurológico, mas o raciocínio clínico que ela desenvolve e traz pra gente é uma coisa muito interessante. Então, assim, são vários, né? A internet, hoje, assim, a gente vê muitos profissionais, só que a gente consegue ver aqueles que realmente têm, sabe, uma estrutura. Tem a Gláucia também, que eu gosto bastante, já fiz uma monitoria com ela. Então, são profissionais, assim, que não estão aqui, né? São de outras regiões do país, mas são, assim, uma referência extraordinária. Tem também a Tereza aqui da Unifal, a professora de pediatria, não tive a oportunidade de ser aluna dela, mas já conversei com ela, já interagi, já tivemos pacientes em comum, e é uma professora excelente, né? Ela é maravilhosa. Conheço muito ela também. Qual o grau de dificuldade em tratar uma criança do que um adulto? Eu acho que ela tá querendo em relação ao adulto, né? Bom, eu acho que é isso. A criança, ela não traz consigo as barreiras, né? A gente que é adulto, então você fala assim, precisa tratar escoliose. Aí você já pensa, mas vou ter que falta de trabalho. Vou ter que fazer atividade. Vou ter que arrumar a postura. A gente coloca muito empecilhos na gente mesmo. A criança, ela não tem esse pensamento, né? Então, assim, a criança, ela é mais tranquila, ela não se cobra, né? Principalmente crianças mais novas, elas não têm essa questão de comparativo. Depois pode acontecer, mas isso a gente vai trabalhando, né? Com uma equipe. Então, e a criança também, ela desenvolve, não vou dizer, depende da patologia, mas assim, ela também tem uma facilidade para desenvolver aquelas atividades que são colocadas diante dela. Então é totalmente diferente, né? A criança, ela não é um mini adulto, a criança, ela é um ser que está em desenvolvimento, então ela aceita as condições muito mais fácil. Por isso que mesmo a criança com uma condição neurológica um pouco mais grave, ela se desenvolve até que muito bem dentro dos padrões dela, porque ela tem a força de vontade, ela não conhece, assim, o termo barreira, entendeu? Então, ela avança, ela vai indo, você vai estimulando, ela vai fazendo, a família vai participando. O adulto é muito variável, né? Então, são vários fatores para o adulto, né? Você fala, às vezes não está adiantando, está demorando muito esse tratamento. Isso para mim, que como eu... né, gosto mais de tratar... Aliás, eu só trato criança hoje em dia, né? Eu só trabalho com criança. Justamente por causa disso, né? Aí, às vezes, você ia para a sessão... já cheguei a atender alguma... Mais no começo, assim, né? O domiciliar. Aí, você chega lá, o paciente não está pronto, ainda vai se arrumar. Então, assim, às vezes não leva a sério, né? Tem muitos pacientes bons, tive muitos pacientes muito bons mesmo, com muita força de vontade. Mas a criança, ela é mais natural no tratamento dela. Ela é até mais fácil de tratar do que o adulto. Eu acho. E a criança é verdadeira. Então, se ela não tá gostando, ela te fala, Taca ela na chora. tua cara, fala assim, ó. Exatamente. O adulto, não, às vezes, ele tá odiando e ele tá fazendo aquilo... Assim, eu tô sendo bem sincera, né, gente? Às vezes ele tá odiando aquilo, ele faz, aí chega na casa dele, não vou fazer nada disso, não, entendeu? Falar que fazer nada que essa louca tá mandando, não. Ai, que chatice, entendeu? Então, eu penso assim. Doutora Maíse, quando eu devo me preocupar quando meu filho sentir uma dor nas costas? Então, se ele já começou a sentir a dor, aí já tem que se preocupar, né? Que igual a gente falou, por celular, por televisão, a criança ela vai adquirindo uma postura ruim. Você já tem que chamar atenção. Olha, senta direito, presta atenção, não faz isso, faz aquilo. Fazer adaptações também, porque às vezes a criança, por exemplo, na sala de aula... É um exemplo, assim, mais vago. Às vezes ela já é uma criança maior, senta naquelas carteira muito baixinha, vai dar dor na coluna. Então, não é porque ele quer. É a habilidade, né, da carteira. Exatamente. Isso é uma questão também que precisa ser olhada. Mas se ele já está com dor nas costas, se é uma dor que, assim, apareceu hoje, porque a dor muscular, ela demora um pouquinho, uns 3, 4 dias para melhorar. Mas ela começou a ser recorrente, é importante passar, né, em consulta, se for, né, com o ortopedista, para ver o que está acontecendo. Não é uma coisa alarmante, mas começar a repetir, aí tem que correr atrás, porque ele já está queixando aí no caso da pergunta, né? Sim. Quais são os sinais de alerta no atraso do desenvolvimento motor? Então, do desenvolvimento motor, eu diria que são os aspectos dos marcos motores, aquilo que a gente falou mais no começo. Então, a criança ela começou a apresentar um atraso,
é importante avaliar. Porque assim, gente, não quer dizer, a criança típica não quer dizer que ela vai ter que ir na fisioterapia toda semana, não. Então a gente faz avaliação, vê o que está acontecendo. E aí, por exemplo, os pacientes que eu atendo, que eu vejo que são típicos, eu oriento as mães, os pais, a fazerem em casa. Então ele volta daqui 15 dias, ou dependendo até um mês. E aí, se a criança teve uma evolução, é que está indo tudo bem e faltou uma questão de estímulo. Ela só vai entrar em terapia se aquilo que a criança fez, que os pais fizeram em casa, não teve nenhum efeito. Aí ela precisa realmente... E ela já saiu do tempo do marco de desenvolvimento, que é a janela que eu falei, né? Então, assim, precisa... É a questão mais do sentar, do rolar. O engatinhar não é considerado um marco motor, porém, ele tem muitos benefícios. São muitos benefícios mesmo. Então, a criança que engatinha, ela tem vantagem em vários aspectos. Desde de não cair muito. É uma criança que escreve até melhor, porque como ela fez a dissociação, que a gente fala de... É bem interessante, né? Você dissocia ali a cintura escapular da cintura pélvica. Então, ela tem mais força na mão, ela forma melhor a palma da mão, a força muscular. Então, às vezes, é muito comum também. Você vai atender lá no centro do autismo, isso acontece bastante. Às vezes, a criança vem, olhando posturalmente, está tudo ótimo, não precisa de intervenção, mas é uma criança que tem uma dificuldade muito grande na letra. Não consegue, é muito fraca, não tem força, passa com psicopedagogo. Mas aí, o que a gente sugere? Aí eu faço a avaliação, falo, mãe, vamos começar um tratamento, por quê? Para você ter uma questão de coordenação fina, você precisa ter a coordenação grossa bem estabelecida. Então, às vezes a criança não teve, ou ela já veio com algum indício lá do motor, por ser TEA, alguma coisa nesse sentido, e ela não desenvolve essa dissociação, essa força, esse manejo de membros. E é comum da mãe falar, nossa, começou a fazer os exercícios, a professora falou que relata que melhorou para escrever, para sentar, porque às vezes a postura também fica muito desleixada, né? A criança que não tem muita força. Nossa. Então ajuda em muita coisa, tem muito benefício. Pular entendeu? a fase do desenvolvimento vai ter diversos malefícios, né? Tem crianças que não gostam de engatinhar, que não gostam de colocar o joelho no chão, andar de 4 posições seria ruim também? Então, tem o engatinhar assimétrico, que a gente chama, que são esses outros tipos de... O engatinhar é aquele movimento típico, né? Que a gente fala postura de urso, que a criança põe a mãozinha e o joelho. Esse é o engatinhar normal. Tem o assimétrico, que às vezes ela engatinha com uma perna para cima e só a outra. Ou ela meio que se arrasta, mas não é... O arrastar é o engatinhar é tipo arrasto, tem tipo soldadinho mesmo, aquele soldadinho que faz assim. Então, assim, pode ser que tenha alguma diferença muscular, né? Não quer dizer que vai trazer um prejuízo, até não é isso. Mas, às vezes, a criança faz aquilo porque ela tem uma alteração muscular. Então, a gente olha, avalia, faz orientação. Já atendi também. Foram crianças tranquilas, que desenvolveram muito bem. Mas aí, pequenos ajustes que você faz e a mãe consegue fazer em casa, ela já melhora essa condição de força. E aí, ela engatinha até de outra forma, ou ela já começa a andar também, né? Então... Tem, sim, outros tipos de engatinhar. Lucas, eu acho que aquelas receitas ilegíveis que a gente pega, os doutores com certeza não engatinharam, né? Pra escrever daquele jeito. Eu acho que metade não engatinha. Não, isso não é exclusivo de médico. Esse tempo atrás peguei um processo físico pra ler, porque tive que digitalizar ele. O juiz, ele escreveu literalmente assim... Legível. E assinou embaixo. Você que lute, né? Aí eu olhei aquilo lá, eu falei, eu vou entender o despacho do juiz. Aí pode ser a correria também, né, gente? Não, aí eu falei assim, a sorte que como eu já tinha passado pelo balcão de farmácia, eu consegui desvendar, mas estava assim, certifique-se, cumpra-se, eu falei, tá. Nossa, gente, balcão de farmácia é triste. Tem hora que você fica pela descrição, fala, vamos comum, lá. Bem comum, certeza que eles não engatinharam. Você tenta pela primeira letra e pela posologia, né? E pelo nome, pelo nome do paciente, né? Você pega o nome e com as letras que tem no nome, você vai identificando o que tá na prescrição. Sim, você vai jogando palavras pra ver qual que talvez encaixe. Médicos, vamos fazer exercício, fortalecer a mão, ó, pra melhorar a letra. Fica a dica. Vamos comprar um computador? Imprime! Aí pronto. Acabou o jogo, gente do céu. Quem que escreve a mão hoje? A gente é Maia? Muitos. Pelo amor de Deus. Brincadeiras à parte, perdão, já perdi a piada. Que a gente fica, mas o que será que tá escrito aqui, Nossa senhora. Tem uns que são difíceis. Como perceber os primeiros atrasos no desenvolvimento de um bebê? Acho que foi o que a gente acabou de ler, Gustavo.
Dicas para os pais estimularem o bebê em casa. Bom, bem tranquilo. Isso daí, né, basicamente é o tummy time, né, que recém-nascido, se ele não tem nenhuma complicação, nada, for um bebê bem tranquilo. Ainda. Então, barriguinha para baixo, dá estimulação sonora, visual mais lenta, né? Visual preto e branco. Então, por exemplo, figuras em preto e branco, você estimula a visão do bebê. Mas porque ainda não teve um desenvolvimento das cores? Exatamente, porque a visão ainda é muito borrada. Então, por exemplo, igual aqui a gente tem um ambiente bastante colorido. Então, eu consigo definir certinho o que é verde, vermelho, o que é marrom, o que é azul. O bebê, ele enxerga mais embaçado. Ele consegue enxergar mais em alto contraste, que é o preto e o branco. Então, quando você... E tem livrinhos só de desenhos preto e branco. Você coloca e você percebe que a criança fixou. Isso é uma questão importante também, perguntando do desenvolvimento. Quando você oferece um estímulo para a criança, no primeiro momento, ela vai procurar. Mas aí, geralmente, a maioria das crianças, elas gostam e fixam o olhar. Então, essa questão da criança também não fixar o olhar naquele objeto ou não conseguir acompanhar, você dá um estímulo e o estímulo está aqui, salvo quando é muito novinho, que não tem ainda essa rotação. Bebês mais velhos, você já dá o estímulo, ele já consegue fazer. Então, assim, textura, passar texturas. Pode ser esponja, pode ser algodão, várias texturas, são brinquedos. Mas eu diria assim que o mais básico, né? Porque às vezes não tem muita coisa em casa, é colocar o bebezinho de barriga para baixo e interagir. Porque às vezes você coloca um brinquedinho, alguma coisa, a criança fica lá, tá bom. Ela olhou aquilo 5 segundos, 10 segundos, pronto, já vi, o que mais que eu tenho que fazer? Então é o que eu falo para os pais. A interação, e o tummy time não precisa ser só na cama, pode ser, por exemplo, no colo do pai, né? Quando a mãe vai carregar, colocar aqui, tá andando na rua, porque a criança, ela escuta, ela vê, ela olha, ela sente, então gente gosta de gente, né? Então, quando a mãe deita na frente do bebê e olha, o bebê gosta muito de mímica facial, eles prestam bastante atenção. Então, não é nada muito mirabolante. E aí, você já vai percebendo que a criança, ela sempre tem que te dar uma resposta. Sempre tem que te dar uma resposta, se ela tá gostando, se ela não tá. Bebês que não dão alguma resposta, ou se esquivam, ou são bebês assim, que você fala, nossa, ele é tão bonzinho, ele não chora. Criança geralmente é barulhento, né? Não é bem por aí. Então, eu diria que isso, assim, tem o pivotear também, que é uma postura que o bebezinho ele fica de barriga para baixo. E pivotear é no sentido do relógio, é igual o ponteiro do relógio anda, né? Assim, para lateral. Então, você coloca um brinquedinho na frente dele, coloca um aqui, que tem que ser brinquedo que a criança gosta. E você vai colocando, e a criança ela vai pôr na mão assim, e ela vai girando. Isso também vai estimulando a rotação da criança. É bem legal. Qual a quantidade de inalação ideal para meu bebê de 6 anos? Então, isso daí é uma questão médica, né? Aí é o pediatra que vai poder indicar. Inalação que eu acredito que ela está falando deve ser com soro fisiológico. Aí é uma questão totalmente do pediatra. É que o tempo está muito seco, né? Se for só com soro, né? Eu falo porque eu converso com as pediatras, aí é bem tranquilo. Eu acho que se for só com soro, não tem problema nenhum. Agora, se for né, já está com alguma... como é que eu vou dizer? Algum sintoma a mais, aí é questão da pediatra. Sim. Quais atividades são mais indicadas nos casos de atraso no desenvolvimento? Então, se for uma criança que tem... Eu vou falar puramente motor, então. Se for uma criança que tem um atraso de cervical, são posturas de barriga para baixo e rotação. Então, você oferece um estímulo na frente, em cima, no alto. Se for um bebê que já está com atraso para sentar, você tem que estimular ele a ficar sentado em locais que não seja muito macio, porque aquilo ali também não favorece. Se sentar num local muito macio, você já tem uma dificuldade, a tendência de você cair é maior. Então, a gente senta o bebê em banquinhos adaptados, estruturados, assim, não precisa ser nada muito mirabolante, mas você vai dar sempre o estímulo para a criança. Se for um atraso motor para marcha, propiciar que essa criança, por exemplo, uma questão muito que você precisa fortalecer, para você andar, você precisa ter a perna firme, né? Então não adianta só pôr a criança para andar. Então o que eu falo, bem simples, você coloca um brinquedinho lá no fundo do sofá, a criança tem que segurar e levantar. Então no que ela pega e traz, dá para mamãe, traz aqui. Ela tá fazendo o que? Ela tá subindo, levantando, ela tá dobrando.
o joelho, ela está fortalecendo quadríceps, né? Toda a musculatura extensora de trás. Então, isso prepara para a criança. Então, se ela está com um atrasozinho motor, é importante dar esse estímulo. Agora, se for uma criança atípica, aí o profissional que acompanha é que vai falar o melhor forma de estimular, porque aí varia muito da condição física daquela criança, né? Porque às vezes se você fizer um movimento errado e por muitas vezes você está prejudicando a criança em vez de estar ajudando, né? Então, por isso a importância de estar sempre com um profissional do lado. Sim, e fazer perguntas, né? Não precisa ter medo, porque às vezes os pais falam assim, né, fica com vergonha de fazer uma pergunta, pode achar que a pergunta é boba. E não é, né? Toda pergunta é bem-vinda e isso até pra gente como profissional é bom, porque a gente pode ver, assim, os níveis, né? Tem mãe, tem pai, tem família que é muito bem instruída e tem família que não. E você precisa conhecer a família, porque, assim... Então, quando eu falo, coloque a criança no chão para engatinhar, para rolar, eu já tive casos de pacientes que moram em casa na zona rural de chão batido. Então, como que você fala, coloca no chão? Então, você vai lá e faz uma adaptação. Vamos colocar em outro local. Então, você precisa conhecer bem a família, primeiro, para você criar esse laço com a criança, porque a criança ela só vai fazer o que você quer, no bom sentido, se ela confiar em você. Então, às vezes, eu preciso de 1, 2, 3 sessões, dependendo da criança, só para ela pegar a confiança em mim. Porque se ela chega chorando e eu já vou lá, tem que fazer isso, ela não vai querer olhar mais na minha cara. E tem famílias assim, que você instruindo, conhecendo, né, o familiar às vezes te manda mensagem mesmo, manda vídeo, meus pacientes às vezes mandam vídeo, eu falo, tá bom, melhor aqui, não, tá ótimo, muito bom, sabe assim? Então, eu particularmente, eu dou essa abertura, eu gosto. Porque eu falo, eu sou mãe, a gente que é mãe, bate uma dúvida, tem hora, e se não for alguém que entenda do assunto, porque a internet é muito bom. Só que a internet, hoje em dia, todo mundo é especialista em tudo. E não é assim que funciona. Tem muita informação ruim, né? Muita gente indicando medicamento onde não precisa, indicando tratamento onde não precisa. Tem checklist de desenvolvimento que é como se fosse um campeonato. Nossa sabe senhora. assim? Eu já... Páginas do Instagram que geram... Eu falo, gente, se eu não fosse fisioterapeuta e mãe, eu acho que eu já tinha surtado só de ver o que a pessoa posta, porque... Parece que todos os bebês precisam de fisioterapia. Não são todos os bebês. Os prematuros, por exemplo, é bom fazer um acompanhamento, você corrige a idade ali e vê se está tudo dentro de um padrão, você estimula. Mas ali fica parecendo que todos precisam, que todos têm um atraso, e não é assim que funciona, né? Se meu filho não atingir esse marco nesse determinado tempo, tô perdendo a corrida. Exatamente. E não é uma competição. Não. Porque são muitas variáveis, né? O ambiente da criança. A gente é resultado da nossa biologia e do ambiente que a gente vive. Então, se é uma criança que é muito estimulada, ótimo. Eu já vi bebê que começa a engatear com 5 meses. Mas ele, como eram os pais que estimulavam muito, ele se colocou. Uma coisa importante também, a gente não ficar adiantando a etapa. Porque você fala assim, a criança andou com 8 meses. Tá, se ela fez todo o desenrolar sozinha, você estimulou, mas ela foi dando conta, ótimo. Agora, uma coisa que não é muito legal, por exemplo, tem um bebê de 5, 6 meses. Aí, isso é muito comum até. Eu não julgo, porque é bonitinho. Você pensa, meu bebê já fica em pé, ele já quer andar. Não, ele não quer andar, é um reflexo de marcha. Então, quando você coloca o bebê, automaticamente ele vai fazer um reflexo, ele vai fazer um passinho, porque é um reflexo. Isso faz parte do desenvolvimento. Aí eu acho bonitinho, falo, que legal, mas agora é hora do chão. Por causa disso, às vezes você coloca o bebê muito precocemente em pé, e ele vai perder os benefícios do rolar, do engatinhar. O rolar é um marco motor, então ele tem que fazer. Até mesmo fica forçando o bebê a sentar, né? Tipo assim, seria algum problema forçar ele a ficar em pé, de tipo, entortar a perna, alguma coisa do tipo, no fortalecimento da estrutura? Não nesse sentido. Assim, se a criança tiver uma tendência, por exemplo, né, essa perninha aberta chama joelho varo. Então, se os pais têm, a tendência da criança é ter. Não por isso, assim. Mas o que acontece? A criança, quando ela rola, quando ela senta, quando ela faz a transferência do rolar para o sentar, ela senta, ela volta, ela engatinha, sabe assim, ela fica naquela vida dela de criança, ela está estimulando toda a parte sensorial, a força, a dissociação, o equilíbrio. Então, é uma criança que ela vai se desenvolver muito melhor. Agora, se a gente pula a etapa no sentido assim, de ficar estimulando muito precocemente, por exemplo, você fica sentando o bebê com 3, 4... Não há necessidade disso, entendeu? Por quê? Porque a criança ela precisa das outras etapas. Mas se você ficar sentando ela, coloca ela lá e tipo assim, tem que ficar. Você dá um estimulozinho, ela fica, mas ela fica meio que assim.
Você está forçando estruturas que não deveriam ser forçadas naquele momento. Eu, assim, particularmente, nunca vi uma criança típica que foi estimulada a desenvolver alguma alteração neurológica ou óssea nesse sentido. Mas a desvantagem é muito grande, porque a gente pensa que é só assim, sentar, andar e correr. Não. Tudo que a gente faz no dia a dia, só da gente conseguir, por exemplo, ficar sentado aqui o tempo que a gente está, isso é uma musculatura bem desenvolvida, bem trabalhada. Então, se for uma criança que ela não desenvolveu bem essa parte, ela vai ficar ali sempre desajeitada. É uma criança que na sala de aula não tem paciência, ela quer sair logo da postura, porque ela não tem essa mobilidade articular, muscular, sabe assim? Então, são vários aspectos. Na questão da educação física, geralmente são crianças assim, pode acontecer também no TEA, no TDAH, crianças que têm uma habilidade física, né, ali no jogo de vôlei, de futebol, às vezes ela tem uma pequena desvantagem, mas, por exemplo, se ela tivesse sido bastante estimulada lá nessa época dos 5, 6 anos, ou quando bebê, ela chega lá em melhores condições. Então, assim, tem que deixar fluir, mas tem que ficar atento ao atraso. Se já começar a pender para um atraso, aí sim você vai estimular. Agora, bebê típico, que está super bem, você vai brincar com ele, né? Eu falo que nem estimular, é brincar. O bebê, ele gosta de brincar, né? Sim. Você comentou que o bebê atípico precisa ter uma confiança. O bebê atípico, ele vai ter um hiperfoco em algumas coisas? Olha, por exemplo, bebês com... Isso acontece mais no autismo, né? Bebês com mielomeningocele, com paralisia cerebral, isso não acontece. Porque, em geral, o cognitivo dessas crianças é variável, então, assim, elas não têm um hiperfoco. Agora, na questão do autismo, aí já tem, né? Então, é muito comum as crianças gostarem muito de dinossauro, de letras, de números, de inglês, que não é muito indicado, né? Porque a nossa língua é o português, então você tem que cortar. Isso aí, geralmente, a gente chama de reforçador. A criança gosta daquilo. Então, às vezes, a gente usa isso até como estratégia de terapia, para você conseguir o gancho com a criança, para você conseguir com que ela faça aquilo que você quer. Que é que eu digo assim, né? No sentido de melhorar a questão dela. Então, ela aceitar a atividade. Exatamente. Aí ela fala, a tia gosta disso também, então ela é legal, né? Sabe assim? Só que, às vezes, se o hiperfoco dele também tá demais, também não é bom. Porque, às vezes, a criança ela fica só naquilo, né? E, por exemplo, tem criança que tem hiperfoco em celular. Então, não dá certo. Ela não consegue se desligar. Mas, em geral, é muito dinossauro, robô. E tem criança que às vezes, para você conseguir, né, às vezes os pais usam isso que a gente chama de reforçador, é o alimento. Tem que ter um certo cuidado, porque senão a criança come só um tipo de alimento, né? Mas é bastante comum na questão do TEA a criança ter o hiperfoco. E isso, por um lado, é bom, não é que seja ruim. Então, lá na frente, ela pode ser um cientista brilhante, ela pode ser uma criança com uma capacidade extraordinária na música. Eu tenho um paciente, ele tem hiperfoco em instrumentos musicais. Ele sabe o nome de todos os instrumentos. Ele sabe, ele tem o caderninho, ele leva. Hoje até eu atendi ele de manhã. E aí, até eu tinha um brinquedinho lá, e ele tocou, eu falei, o que é isso? Aí ele falou, não sei o que, de fole, gaita de fole. Gaita de fole. Eu falei, né, interessante, e ele sabia. Então, assim, a chance dele, se ele continuar com isso, de ser um músico excelente, então, não é que seja ruim, você só precisa dar uma controlada em alguns momentos, né? Pra senão fica disfuncional, que a gente chama, né? Maísa, a gente já tá chegando no final, né? Se você quiser deixar alguma mensagem pros nossos ouvintes, nossos telespectadores, se quiser olhar para aquela câmera ali, né? Dar querer passar um recado para eles, alguma indicação, assim, né? Sobre o seu trabalho. Tá bom. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade a vocês, os entrevistadores, as perguntas também, né, e dizer aos pais, assim, que às vezes sim, né, a gente que é pai, mãe, mesmo quem é tio, quem é avô, tem algumas situações que deixa a gente um pouquinho angustiado, né, com umas dúvidas, será que não é? E é igual ele citou no começo, às vezes o medo do diagnóstico, isso tudo faz parte, isso tudo a gente não pode negar, porque é inerente ao ser humano.
né? Só que quando você vai atrás, você estimula, você consegue um diagnóstico, porque o diagnóstico ele não é um destino, né? Não é o seu destino, ele é um caminho para você seguir. Porque quando você não tem um diagnóstico, você vai por todos os caminhos, você vai por aqui, por ali, e a chance de dar errado é muito grande. Enquanto você tem um diagnóstico, você segue um caminho. E os profissionais vão estar orientando, vão estar ajudando. Então, tem dúvida, por exemplo, na parte motora, que é o que eu trabalho, é não ter medo, né, procurar um atendimento, uma consulta. E a gente vai sempre tratar da melhor forma, porque, assim, crianças são muito sensíveis, né? São muito, como é que eu vou dizer? A gente tem que ter um olhar mais bondoso, mais caridoso, porque a criança, ela, depois que ela pega o gancho, que ela é estimulada, ela desenvolve muito bem. E isso, ao longo dos anos, eu tenho percebido. As crianças têm desenvolvido muito. É uma coisa, assim, impressionante da época que eu formei. Então, é ir atrás, né? E se está afetando um pouquinho mais, é procurar uma ajuda psicológica, porque a gente também não precisa dar conta de tudo o tempo todo, né? Porque são muitas barreiras, sim, não é fácil. Às vezes o sistema não ajuda, mas a diferença na vida do filho da criança é muito grande. Sim. Onde o pessoal te encontra aqui em Alfenas? Tá, então, eu atendo, né? Atualmente eu estou pelo Centro do Autismo, né? Eu fiz um processo seletivo, passei. Eu estou lá a gente faz o atendimento pelo SUS das crianças em várias áreas. E eu atendo também no Instituto Essencialmente, que a gente tem uma equipe multi, tanto tem fono, tem psicólogo infantil, fisioterapia, TO, psiquiatra. Eu acho que são esses, assim, vai ter nutricionista. E aí eu vou deixar depois, né, o telefone, o endereço. E aí a gente marca uma consulta bem tranquila, né? Não quer dizer que a criança vai ficar em atendimento, é aquilo que eu falei. Às vezes, pequenos ajustes no dia a dia, a criança já se desenvolve muito bem. Sim. Mas muito obrigado pelo seu... Qual que é a sua rede social? Sua rede social. É Maísa, com I, com S, eu tenho que falar sempre, porque o pessoal acha que é com Y, com Z... cm.fisioped, que é fisioterapia pediátrica. Sim. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Foi enriquecedor, né, Cris? Nossa, eu demais. que agradeço. Exatamente, um trabalho inédito, inédito, né? Muito um tema inédito para nós aqui. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado a você que nos assistiu. Já aproveito para seguir a gente em todas as nossas redes sociais, @podfarmpodcast. Sim. E lembrar que você não está sozinho, né? Que acho que é o que ela enfatizou bastante. Então, se você está passando por esse processo, se teve algum diagnóstico, não é só a criança, os pais também precisam de apoio. E ter uma rede de apoio profissional, família, todo mundo, você não vai ser julgado. Você precisa ser ajudado para que essa fase seja vivida, experienciada e... venha o melhor da criança, né? É isso mesmo. E agradecer aos nossos patrocinadores. Exatamente. Tati, esse bolo estava, olha, maravilhoso. O Lucas não tá comendo mesmo, vai ser. Vou levar pra farmácia. Tá muito bom, viu, o morango, ó. Ele vai me matar, TT. Alguém me ajuda? Eu vou encerrar rápido antes que ele me mata. Drogaria Santa Maria, 5 lojas em Alfenas. Você encontra todos os produtos da Metalab. A gente passou propaganda pra vocês do Flexmin. Então, pra você que tá com dores nas articulações ou outros tipos de dores, eles vão ter diversos medicamentos disponíveis em todas as suas lojas. Lembrando que a gente entrega em toda a cidade e entrega em Gaspar Lopes. E a loja ao lado do fórum é 24 horas. Certinho. Agradeço também a Mauri Contabilidade. Você que tá precisando resolver os problemas contábeis da sua empresa, seja de imposto, entrada de nota, saída e etc. O pessoal da Mauri Contabilidade faz tudo para você. Então tá, pra você não ter essa dor de cabeça. E também agradecer os meninos da G-Motors. Então, se você teve feirão, né? Feirão, se você perdeu... Aí cada um com seus problemas, meu querido. Que nós avisamos vocês que ia ter feirão. Se vocês estão com carro velho, o problema é de vocês. Porque avisar, nós avisamos. Não foi, Cris? Mas tem muitas opções lá ainda. O feirão foi um evento especial com muitas oportunidades, preços especiais. Mas oportunidades já tá lá. Avenida Jovino Fernandes Salles, número 300. Exatamente. Em frente ao Elivelto, Você né? decorou até o número? Eu tô ouvindo uma rádio que eu não sei qual que é todos os dias, que tem a propaganda da G-Motors. Eu escuto a propaganda deles todo dia cedo, que é no mesmo horário, né? Que eu vou trabalhar. Caramba, você que não sabe nem falar o nome da avenida, agora decorou até o número. Que coisa boa, evoluções aí. Não é só as crianças que estão evoluindo, gente. A Cris também vai evoluindo ao longo do tempo. Não vou responder não, tá? Querido. Personalize, tá? Você quer dar um presente especial pra sua... pra sua namorada, pra você. Seu pai, pra sua mãe, né? Inclusive, Cris, nós vamos ter sorteio, não é?
Vamos, a gente deixou pro final, vamos colocar no próximo episódio, né? Ué, você que que sabe. era pra ser no YouTube, a gente lança no próximo. Mas a gente vai adiantar pra vocês. No próximo a gente coloca desde o início, pra ela tá Exatamente. valendo, vai ser comentário. A gente fez canetas, olha que coisa. Ai, eu não sei se é porque eu sou da área da saúde, mas eu acho isso lindo, maravilhoso. Eu sei. É uma caneta de seringa, gente. Ela tem um grifa-texto e tem a... Caneta mesmo. A caneta mesmo. Exatamente. Então a gente vai fazer um sorteio no próximo episódio, então não perca. E tem o chaveirinho agora do Pod também. Você não pegou o seu ainda, né? Peguei, sim. Você pegou? Aham, Tetê te deu? Tetê me deu uns 300 desse Ele aí. é abridor de cerveja, a gente não tá incentivando a nada. Abre latas, pode ser refrigerante, sucos. A gente não pode incentivar o alcoolismo das pessoas. Chaveiros lindos, maravilhosos. Pra abrir tubaína. Abre tubaína. Isso é ridículo. Mas no próximo episódio a gente vai soltar o sorteio da canetinha que tem diversas cores e do Exatamente. chaveiro. Então você já segue a gente, já se inscreve, já ativa o sininho pra você não perder o próximo Curte, episódio. compartilha, Já curte, manda compartilha, pras mamães exatamente. que estão com crianças no fase de desenvolvimento, que precisa ouvir esse episódio. Ou pra quem quer ser mamãe também, né? Exatamente. A gente tem que estar sempre informado. Exatamente, gente. Então, muito obrigado a vocês. Até a Beijos. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.